Vamos seguir, vamos subir com a informação, falando agora do caso do turista paulista que morreu depois de ser picado por uma aranha em Morro de São Paulo. Eu volto com o Gabriel Nascimento, que ele vai conversar com o diretor do Centro de Informação e Assistência Toxicológica, o CIATOX, para falar sobre os cuidados com os ataques desses animais. Ô Gabriel, estou curioso para saber de que maneira, né, a gente pode se cuidar depois que for picado por uma aranha, por exemplo, ou até outro animal peçonhento também. Volto com você, então. Ansioso também, Casemiro. A resposta vai vir do Dr. Juscelino Neri, ele que é o diretor do CIATOX, como você bem pontuou, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia. A propósito, nas mãos dele está um exemplar de aranha marrom, que, como a gente vem pontuando aqui no Bom Dia, é um dos animais mais perigosos, doutor. Queria que o senhor falasse basicamente o habitat natural dele, porque agora as pessoas estão muito preocupadas com a possibilidade de serem vítimas desse animal. Bem-vindo. Obrigado. Bem, geralmente esse animal ele habita próximo de árvores, debaixo de cascas, né, de árvores, folhagens, mas é importante ressaltar, é uma espécie de aranha que não é frequente aqui na Bahia. Ela é muito mais comum no sul do estado, no sul do país, desculpa. Então, normalmente as pessoas confundem as aranhas que encontramos dentro de casa com essa espécie. Tá? No caso de picada por aranha, portanto, a gente deve lavar o local com água e sabão, tranquilizar a vítima e levá-la, né, com maior brevidade para a unidade de urgência e emergência. E, ao contrário do que muitos pensam, o Hospital Roberto Santos não é a referência para isso. Deve-se levar para a unidade mais próxima do local do acidente. E, geralmente, essas aranhas, né, em geral, todas as espécies, elas não são agressivas. Então, quando nós comprimimos ao sentar, ao usar uma roupa, um calçado, a gente pressiona e ela, para se defender, promove a picada. Então, recomendação, antes de usar toalhas, roupas de cama, né, roupas, calçados, sacudir para verificar, porque muitas vezes ocorre acidente, tanto com aranha quanto escorpiões nessas situações. E essa precaução e preocupação devem ser redobradas em áreas cercadas pelo verde, ou seja, Morro de São Paulo é um ponto turístico, mas que tem a natureza como algo predominante. Exatamente. Inclusive, aquela região não é característico, né, para a existência desse tipo de aranha. Mas é uma área verde, pode ocorrer animais peçonhentos ali, obviamente, e o ser humano tem invadido essa área. Então, nós é que estamos invadindo o espaço delas, né? Portanto, por causa disso, os acidentes têm sido cada vez mais frequentes. Então, o protocolo é água e sabão em primeiro lugar e buscar o pronto-socorro, que vai indicar quais são os procedimentos corretos, inclusive em relação aos soros anti-aracnídeo. Exatamente, porque não é todo acidente por aranha que há necessidade de usar soro, até porque o soro ele tem Gabriel, risco também. Então, há necessidade de uma avaliação criteriosa e o uso apenas naquela situação onde seja recomendado. Oi, Casemiro, ouço bem pronto. você. Qual é o sintoma que a gente deve procurar logo o atendimento médico? Porque a perna do senhor lá, que morreu, acabou morrendo nessa tragédia, ficou totalmente roxa. Como é que ele viu isso? Demorou de ser atendido? Tem gente até perguntando aqui no estúdio, no caso Wilson, nosso colega, e se amputasse a perna, enfim, as pessoas ficam em dúvida, né? Como é que a gente sabe que deve ou não procurar? Porque tem vários tipos de aranha, como ele falou, esse tipo não é tão comum aqui na Bahia, mas a gente sabe que tem várias aranhas por aí, você fica na dúvida qual é realmente perigosa ou não, depois da picada dói, tem algum sintoma que leve à necessidade de atendimento urgente? Casemiro pergunta o seguinte: qual é o sintoma ou quais sintomas que indicam que é necessário procurar o médico quanto antes e, no caso de amputação, a pessoa conseguiria sobreviver? Isso resolveria? A primeira pergunta. Tá. Olha só, não é necessário aguardar aparecer algum sintoma. Até porque, muitas vezes, principalmente em relação às aranhas peçonhentas, esses sintomas eles só começam a aparecer 12 horas depois, né? Então, é comum a pessoa ser picado e só começar a sentir dor no dia seguinte. Então, foi picado, sabe que foi por um animal, procure o serviço médico, porque já vai fazer a desinfecção adequada do local, né? Havendo uma dor, uma febre, já vai tratar. Mas, em geral, ocorreu acidente, é interessante procurar o serviço médico. E essa picada é caracterizada pelo quê? Muita dor? O que difere ela dos demais acidentes? Certo. No caso da aranha marrom, é vermelhidão no local, né, a dor intensa, ela vai agravando ao passar dos dias, principalmente entre as 12 e as 36 horas seguintes à picada.
vai haver uma vermelhidão, pode ocorrer a necrose no local, e esse é um dos sintomas mais característicos. E, inclusive, nos casos mais graves, pode ocorrer insuficiência renal. Necrose que pode ser indicada pela mudança da cor da pele, a área vai ficando mais escura. Isso, inicialmente fica vermelho, há um halo esbranquiçado, e no centro, uma área mais escura que começa a necrosar. Então, a necrose, a gente chama de necrose seca, ela não é úmida, né? Então, ali ela vai se expandindo, podendo até atingir boa parte do membro. Doutor, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Todo cuidado é pouco, Casemiro, e atenção. Aqui o protocolo é basicamente o mesmo em relação aos escorpiões. Manter o local bem higienizado e nada de sair metendo o pé em qualquer calçado ou, enfim, sentando em qualquer espaço sem antes dar uma olhada. Só para a gente encerrar, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica diz que, ao longo desse ano, foram 605 casos de acidentes aqui no nosso estado. As cidades mais frequentes são Feira de Santana, Salvador, Camaçari, Juazeiro, Itaberaba, Alagoinhas e Guanambi. No aratuon.com.br você encontra mais informações e também esclarecimentos a respeito desses acidentes. Com você aí no estúdio. Obrigado, Gabriel. Então já sabe, né? Foi picado, na dúvida, pula fora, procura logo o atendimento médico, e pelo que eu entendi, a amputação não resolveria também não, né? É o que deixou nas entrelinhas do doutor Juscelino aí, lá do centro de... Olha a aranha como é, eu pensei que fosse menorzinha, não é tão menor não, hein? É tão pequena não, tem um tamanho razoável. Foi picada por uma aranha, vai embora, viu, se previna.